O desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase PCR, na sigla em inglês. Utiliza a enzima transcriptase reversa, RT-PCR, que sintetiza moléculas de DNA complementares a partir de fitas de RNA. Nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes Essa questão ela aborda o uso da técnica RT-PCR, transcriptase reversa PCR, para sintetizar o DNA complementar a partir de DNA. Esse processo ele é fundamental para detectar os genes expressos, pois o RNA mensageiro mRNA é a forma transcrita de genes que estão sendo ativamente expressos na célula. A técnica de RT-PCR ela é amplamente utilizada para estudar quais genes estão sendo transcritos em célula ou tecidos em um dado momento. E, portanto, a resposta correta é a letra A. Genes expressos. O que quer dizer expresso? Genes expressos. Genes expressos são genes que estão sendo transcritos em são genes que estão sendo transcritos em RNA cujas informações genéticas estão sendo utilizadas pela célula para sintetizar as proteínas. Ou seja, eles sintetizam as moléculas de DNA a partir das fitas de RNA. Isso são genes expressos. Sintetizam moléculas de DNA a partir das fitas de RNA. E por que não é as plasmídias? As plasmídias, ou genes plasmidiais, eles estão localizados em plasmídios, que são pequenas moléculas de DNA que podem ser encontradas em bactérias. Plasmídios são usados em biotecnologia para a clonagem de genes e para a produção de proteínas, mas a RT-PCR não é especificamente usada para detectar genes plasmidiais, mas sim para estudar genes que estão sendo expressos. Ou seja, genes plasmidiais não vai ser. Bacterianos. Os genes bacterianos, eles são aqueles encontrados no DNA da bactéria. Já a RT-PCR pode ser usada para estudar genes bacterianos que estão sendo expressos, mas a técnica é mais frequentemente usada para estudar genes de organismos e células eucariotos, como humanos, para identificar quais genes estão sendo transcritos em resposta a diferentes condições. Ou seja, os genes bacterianos também não vão ser. E os genes dominantes? Os genes dominantes, eles são aqueles genes cujas características são expressas quando estão presentes em um único alelo, mesmo que o outro alelo seja recessivo. Como, por exemplo, se vocês lembrarem lá de genética, os genes dominantes, ele aparece tanto em dose dupla, tanto em homozigose, tanto como em heterozigose. Embora os genes dominantes eles possam ser detectados por várias técnicas, a RT-PCR não é usada especificamente para detectar a dominância, mas sim para identificar genes que estão sendo transcritos, ou seja, genes que estão sendo expressos. Ou seja, genes dominantes também não é. E por último, genes autossômicos. Os genes autossômicos, eles são localizados em cromossomos não sexuais. Ou seja, autossômicos quer dizer que não determina o sexo do indivíduo.
Embora a RT-PCR ela possa ser usada para estudar a expressão de genes autossômicos, a técnica é focada em genes que estão sendo ativamente expressos, e não em uma classificação de cromossomos. Por isso, nós ficamos com a resposta correta, letra A. Genes expressos. Por quê? Pois a técnica do RT-PCR ela é utilizada para detectar genes que estão sendo transcritos em RNA, ou seja, genes expressos. É isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Se gostaram da resolução, não esqueçam de se inscrever, de comentar e de curtir.